Olá, turminha! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. E hoje vocês vão ler e interpretar uma história humorística. Uma história que traz muito humor, diversão aí. Então, abram na página 24, turminha, uma história cômica. Pausem o vídeo e abram aí na 24. Nesta página aqui. Você já tentou conversar com uma pessoa estrangeira que está aprendendo a língua que você fala? Não é fácil, não é para você que já passou por essa situação. Mesmo conhecendo outro idioma que não é o nosso, fica difícil perceber o significado correto de certas palavras ou expressões. Porque a língua de um povo está ligada à sua cultura, ao seu modo de viver, né? Um lugar diferente do outro. Então, por isso que às vezes fica um pouco confuso. Você conhecerá a seguir uma narrativa engraçada em que uma americana procura compreender por que os brasileiros dizem pois é e pá. O narrador que conta esse encontro terá conseguido resolver essa dúvida? E aí, quinto ano, como será que vai ser esse encontro? Ela precisa compreender, ela está tentando compreender por que os brasileiros dizem pois é e pá. Que história maluca, hein? Você já deve estar, se você já passou por essa situação, já deve estar aí dando uma risadinha, não é mesmo? Então chegou o momento de você entrar nessa história divertida. Pausem o vídeo e leiam pá. Um encontro muito divertido. Façam a leitura em um lugar silencioso, em voz alta, tá? E sendo expressivo para tentar entender essa história. Voltamos após ter lido esta história. Você encontra abaixo um texto biográfico, tá? Desta vez de Luiz Fernando Veríssimo, que é o autor desta história pá. O que vocês acharam, turminha? No trocar ideias da nossa apostila, diz assim: você já precisou explicar alguma expressão ou palavra da língua portuguesa para um estrangeiro que teve dificuldade em entendê-la? Ou passou por uma situação em que foi necessário esclarecer um fato e seus interlocutores não conseguiram compreendê-lo? Conte como isso aconteceu. Então aí você vai pensar em algum momento que aconteceu isso com você, um encontro com um estrangeiro que você precisou explicar, tá, alguma palavra e a pessoa teve dificuldade de entender. E você vai compartilhar conosco na aula online, ok? Após você ler aí esta história, pá, esse encontro divertido, você pode perceber que pá, pra ela, pá, pra gente, pá seria uma pá de pegar sujeira? Não, turminha, tem diversos significados. É uma onomatopeia, não poderia ser uma palavra completa, né? Pá, apenas um barulho. É uma forma de você contar histórias, uma conversa fiada que você está tendo com alguém, uma continuação, uma etc. Você não quer continuar a falar aquela palavra, aí aquela história, e você fala pá. Expressão que substitui palavras é uma expressão que substitui palavras. Ou quando você deseja ocultar uma parte que está contando, aí você para e pá, não termina a história.
E também gírias. A pessoa que cheio de falar em gírias, ela vai usar sempre pá, pá, pá. E aí, turminha, o que vocês acharam? Após ler esta história e entender diversos significados do pá, 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 vamos às perguntas. Na número 1, você vai pensar nas expressões pois não e pois sim. Qual é a diferença de sentido entre elas, turminha? Qual a diferença de sentido dessas duas expressões? Número 2. Releia o trecho no parágrafo 14. Então, você vai voltar lá no texto, no 14, vai reler, tá bom? E aí diz assim, seria inconcebível dizer não. Eu dizer não aqui, ó. O que o narrador quis dizer com a frase aqui, ó? 3. Agora você vai pular lá para o 15. Releia o parágrafo 15. Por que a americana pergunta onde? E por que o narrador responde nada, esquece? E aí? 4. A americana não entendia o que os brasileiros queriam dizer quando, ao contarem uma história, usavam a expressão pá, pá, pá. O que é para você, quinto ano, a expressão pá, pá, pá? Quando uma pessoa usa esta expressão? Diz aí para mim. Vão escrevendo. 5. A americana afirma que pá, pá, pá não são palavras, mas só barulhos. E aí, você concorda com isso, turminha? Justifique. Sim ou não e por quê? 6. Diante da insistência da americana em saber qual a razão do uso tão frequente do pá, 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 a personagem dá 3 explicações lá no texto. Então, você vai voltar, né? Você lembrou aí dessas explicações? Compare essas explicações e você vai decidir qual é a mais adequada. Justifique a sua escolha, porque você escolheu exatamente aquela. E na número 7, releia o parágrafo 38. Me controlei para não dizer, e o problema dos negros nos Estados Unidos? Essa observação do narrador se refere a qual alternativa? A, B, C ou D? Façam aí com muita atenção e depois me contem o que vocês acharam. Até logo!